Gente, nossa série sobre gratidão, a alegria de contemplar a graça de Deus. Nossa série tem tentado, pela Bíblia, orientar a gente sobre como é possível nós nutrirmos uma mentalidade verdadeiramente grata ao Senhor e uma vida que expressa gratidão ao Senhor em tudo que ela faz, por um ajuste de foco. O ajuste de foco de que a nossa gratidão não depende das circunstâncias. A gratidão da pessoa que pertence a Cristo Jesus não depende das coisas estarem indo bem na vida. Ela depende exclusivamente do reconhecimento da graça desse Deus. Gratidão é olharmos para quem Deus é, olharmos para o que Deus tem feito na história e na nossa vida, e daí brotar um coração verdadeiramente grato ao Senhor. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 14, onde nós vamos olhar de novo para a carta de Paulo aos Filipenses e olhar de uma forma agora um pouco mais particular para a situação de Paulo e para como Paulo deixa, por meio das suas palavras e das suas ações, a gente perceber como a cabeça dele funciona, como a mente dele, como o coração dele estão organizados no Senhor. Ver a graça nas circunstâncias adversas é fruto de um aprendizado. O aprendizado de uma mente que colocou Jesus Cristo como centro absoluto da sua vida. Uma pessoa que colocou Jesus Cristo no centro absoluto da sua vida, pensa de um jeito diferente, vivencia de um jeito diferente, e por isso toma atitudes em relação às suas adversidades de um jeito diferente. Então a nossa intenção lendo esse texto é tentarmos perceber como funciona a mente de alguém que colocou Jesus Cristo como centro absoluto da sua vida. Vamos ler esse texto? Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 14, Paulo nos diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, lemos a Tua palavra e o nosso pedido é que o Teu Santo Espírito nos leve à compreensão do que está dito aqui. E não apenas, Pai, a compreensão de um texto, mas a compreensão da nossa vida diante desse texto, diante daquilo que o Teu Espírito fala aos nossos corações por meio destas palavras. Que saiamos daqui, Senhor, nesta manhã revigorados em nosso ânimo. Também, Senhor, com mais instrumentos do Senhor para o enfrentamento das nossas adversidades. Como também, Senhor, uma perspectiva renovada sobre o que nós podemos fazer enquanto filhos e filhas do Senhor em meio às nossas lutas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto começa com Paulo nos dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. O que aconteceu com Paulo? Qual é a referência que Paulo tem para se comunicar com os filipenses em relação ao seu momento, aquilo que havia acontecido com ele? Essa simples fala de Paulo e o que ela vai abrir aqui para a gente pensarmos juntos sobre esse texto e sobre o contexto ali de Paulo, é que as circunstâncias adversas fazem parte da vida. Em nenhum momento as Escrituras tiram os nossos olhos da realidade da vida como nós a conhecemos. A Bíblia não trata de uma vida ideal, a Bíblia trata de uma vida real. E a vida real, como você e eu a experimentamos, é cheia de ameaças à nossa felicidade, ameaças à nossa paz, ameaças à nossa estabilidade emocional, relacional, de fé. A vida como nós a experimentamos é feita de adversidades, e nessas adversidades nós temos fontes de desânimo, de ansiedade, de preocupação.
temos nestas adversidades as diversas realidades que não gostaríamos de nelas estar, mas eventualmente lá estamos nós de novo, envolvidos por circunstâncias adversas, ameaçados na nossa felicidade, ameaçados na nossa paz, e às vezes isso envolve até mesmo a nossa integridade física. As ameaças fazem parte da vida, e em nenhum momento a Bíblia oculta isso. Isso porque a Bíblia não é indiferente aos nossos problemas e aos nossos sofrimentos. Nós estamos lendo não apenas neste texto de Paulo, mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, o tempo todo, e de diversas maneiras, mostra que o Deus que nelas, nas páginas da Bíblia se revela, é um Deus que está atento e vendo, e está ciente de todas essas nossas adversidades, de todas as nossas fontes de sofrimento. Justamente por a Bíblia não ser indiferente aos nossos problemas e aos nossos sofrimentos, ela não propõe em nenhuma das suas histórias, em nenhuma das suas poesias, em nenhum dos seus textos, que nós ignoremos as nossas adversidades e os nossos enfrentamentos. As adversidades vão chegar e as adversidades farão sim parte da nossa vida. Essas adversidades serão sempre ameaças à vida criada por Deus. As adversidades são sempre ameaças à vida que Deus criou de uma forma perfeita, de uma forma íntegra, de uma forma harmônica com Ele e com toda a sua criação. Ou seja, o sofrimento, a dor, a causa da adversidade, a causa da desestabilização, nunca faz parte do plano de Deus, mas faz parte da vida como nós a conhecemos. E por isso mesmo que estas fontes de ansiedade, de preocupações e de sofrimentos são vistas pela Bíblia e são expostas nas suas mais diversas formas pelas histórias que a Bíblia nos conta. Por isso, a Bíblia não é indiferente quanto às nossas adversidades, e ela também não pede que nós ignoremos as nossas adversidades. Aliás, foi o próprio Jesus quem, em palavras já em tom de despedida dos seus discípulos, disse aos seus amigos: neste mundo vocês passarão por aflições. Neste mundo vocês passarão por aflições. Isto é Jesus trazendo a realidade da vida. O que espera vocês neste mundo são adversidades. Isso porque, gente, ser povo de Deus não significa isenção de problemas e adversidades. O fato de pertencermos a Deus, o fato de pertencermos a Cristo, não nos blinda quanto aos sofrimentos dessa vida e das mais diversas ordens. Não somos extra protegidos dos males da vida somente porque pertencemos a Deus. Mas porque pertencemos a Deus é que conseguimos enxergar essas coisas com outros olhos. É que conseguimos enfrentar as adversidades com uma outra visão, com uma outra perspectiva. E é este ponto transformador que o Evangelho traz para nós, que nos interessa principalmente nessa manhã. E é a primeira ação esperada de nós, que enfrentamos, que estamos em meio às adversidades da vida, ou que precisamos desde já nos prepararmos para os dias das adversidades nas nossas vidas, é que nós sejamos tremendamente honestos quanto às nossas adversidades. Então, o que a Bíblia nos ensina sobre as adversidades? Observe elas. Olhe para elas de frente. Encare-as como de fato elas são. Não as ignore, não faça de conta que não existe. Não utilize uma fé infantilizada, dizendo que nada de mal vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. A Bíblia inteira dá testemunho disso. Todos os homens e mulheres que caminharam com Deus na Bíblia passaram por muitas tormentas, dificuldades, necessidades. Encare a adversidade como de fato ela se apresenta para você. Esta é a realidade. Por isso que Paulo começa o seu texto trazendo a sua memória e a memória dos seus leitores, dos irmãos em Filipos. Irmãos, quero que saibam
que aquilo que me aconteceu, ele vai trazer à memória a realidade dele. Qual é a adversidade? O que eu estou enfrentando? Qual é a fonte de problema na minha vida? O que ameaça a minha vida? O que ameaça o meu emocional? O que ameaça, no caso de Paulo, inclusive, a vida física, porque ele poderia ser morto na situação em que ele estava vivendo. O que é uma ameaça à vida? Bom, olhe de frente, seja realista. Por quê? Porque Deus conhece a sua adversidade, Deus conhece você e Deus visita você em meio às suas adversidades. O que Paulo, então, tem em mente quando ele fala sobre o que me aconteceu? Paulo, nessa situação, ele tem um problema duplo. Ele está enfrentando na sua vida um problema duplo. O primeiro deles é que ele é um apóstolo de Cristo, só que ele está preso. Ele é um apóstolo de Cristo, só que ele está preso. Então, o texto fala sobre aquilo que me aconteceu, e no verso 13 ele fala: estou na prisão por causa de Cristo. Ele está preso. E aí vem a primeira fonte de sofrimento, primeira realidade adversa de Paulo, é que ele é um apóstolo de Cristo. E isto significa que ele foi chamado por Deus para levar o evangelho do reino de Deus a cidades, a povos, a nações, onde este evangelho ainda não havia chegado. Portanto, é da natureza da sua vocação, é da natureza daquilo que se tornou a sua vida, estar indo de viagem em viagem, cidade em cidade, povo em povo, iniciando novas relações, levando esse evangelho a novas localidades, sendo usado por Deus para, nas viagens, ir formando comunidades em Cristo Jesus, por meio daqueles que foram salvos pela mensagem do evangelho. Essa é a natureza do seu chamado, da sua vocação. E Paulo tem a convicção, e ele expressa essa convicção em diversos textos que escreveu, de que o seu apostolado vem de Cristo, de que não foi ele que decidiu ser um apóstolo, de que ele não foi chamado para ser apóstolo por alguma liderança da igreja, mas foi o próprio Cristo quem o chamou para o apostolado. E cabia a ele agora devotar a sua vida, em resposta a esse chamado, viver da forma como ele vivia, indo de cidade em cidade, pregando o evangelho e fazendo com que o evangelho fosse progredindo, avançando, na medida em que ele e os seus companheiros de viagem levavam o evangelho para essas novas localidades. Isso é da natureza da sua vocação, só que agora ele está preso. Isso significa o quê? Que ele não pode fazer aquilo que ele é vocacionado para fazer. Aquilo que dá sentido para ele, aquilo que dá razão para quem ele é, agora ele está impedido de fazer. Portanto, um apóstolo preso é uma grande incoerência. O que poderia naturalmente na mente de Paulo e na nossa mente gerar alguns tipos de questionamentos, especialmente quando você está dentro de uma prisão e tem excesso de tempo vago. Sabe quando a mente viaja assim? Né? Minha avó já dizia oficina vazia não, como que era mesmo? Está vendo como vocês sabem? Ah, pois é. Quando Paulo está lá, ele poderia muito bem ter pensado: se foi Cristo que me chamou, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Se ele me chamou para ser um apóstolo dele, para levar o evangelho de cidade em cidade, viajando, proclamando as boas novas, por que ele não me protegeu do homem mau? Por que ele não me protegeu das cadeias? Por que ele permitiu que essa injustiça caísse sobre mim? Afinal de contas, não fui eu que quis ser um apóstolo, foi ele que me chamou. Que sentido que tem ele me chamar para ser um apóstolo e agora me esquecer nessa cadeia? Porque a gente não está falando de uma prisão de alguns dias de Paulo. A gente está falando de uma prisão que durou no mínimo 2 anos na vida de Paulo. E por 2 anos, ele é um apóstolo impedido de fazer aquilo que é a sua vocação. Portanto, na visão de Paulo, poderia muito bem estar o seguinte: agora serão 2 anos improdutivos. Não tenho o que fazer nesses 2 anos. Eu estou aqui preso, não sei o que vai acontecer. É possível que eu seja posto em liberdade, também é possível que eu morra. Enfim, eu não tenho a mínima noção do que virá para esse futuro. Eu só sei o seguinte: no tempo presente eu estou aqui inutilizado. E isso é uma baita de uma injustiça.
porque eu perdi a minha liberdade que me permitia seguir a minha vida como ela era, como também estou impedido de cumprir a minha vocação, que é anunciar o Evangelho, aonde esse Evangelho ainda não chegou. Se não bastasse esse problema, existe um outro que ele menciona no verso 17 do mesmo capítulo 1. Onde ele diz assim: aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me pode causar sofrimento enquanto estou preso. Ou seja, além do sujeito estar preso e as razões consequentes que a gente acabou de ver, também tem do lado de fora, livre, gente tentando causar dano para ele preso. E ele não tem absolutamente nada a fazer também sobre isso, ele está impotente, ele não tem o que fazer. E o que talvez doa muito no coração de Paulo, olha a perversidade dessa história. São pessoas que, motivadas por ambições egoístas, pregam Cristo com a intenção de prejudicar Paulo na prisão. Olha o nível de perversidade do que Paulo está vivenciando nesse momento da sua história. Portanto, preso, e do lado de fora, gente tentando de alguma forma causar danos para ele. Será que não é mais ou menos assim que acontece quando nós nos vemos nas nossas adversidades, talvez aquelas mais intensas? A sensação de impotência, a sensação de olhar para a vida, olhar para o momento, olhar para o futuro e ter que chegar à seguinte conclusão: eu não posso fazer nada. Não tem nada que possa ser feito. Não está na minha mão nenhuma decisão capaz de reverter essa situação. É simplesmente o que é, e não há na minha mão o poder para decidir algo diferente e que me tire destas circunstâncias adversas na qual hoje eu me encontro. Certamente que nas nossas adversidades é mais ou menos assim que às vezes a gente se sente. Nos sentimos impotentes, nos sentimos sufocados, nos sentimos cercados por situações onde aparentemente até mesmo o mundo exterior a nós parece conspirar contra nós. E a gente vê as coisas com essa absoluta clareza em toda a história bíblica de homens e mulheres que são fiéis a Deus e viveram momentos de adversidade em suas histórias. Por isso, o primeiro conselho sempre será esse: observe a sua adversidade. Não faça de conta que ela não existe. Deus nunca nos deu uma peneira como recurso para tampar o sol. Ele nunca fez isso. Observe as suas adversidades, denome as coisas, entenda o que está acontecendo, seja realista quanto ao seu problema, seja realista quanto à fonte desse problema, seja realista em quais aspectos a sua vida você sente ser ameaçada e diga isso para Deus. Coloque isso em palavras, fale sobre a sua adversidade. Agora, falar sobre a adversidade e reclamar são coisas diferentes. Falar sobre a adversidade é observar a adversidade. Reclamar da adversidade já é um passo que foi dado fora da direção que é aquela instrução do Senhor. Então, não é olhar para a adversidade para viver reclamando das coisas, mas olhar para a adversidade para termos a absoluta honestidade e clareza quanto à realidade dura da vida. E isso nos levará a um segundo passo, que é a instrução bíblica do Senhor sobre como nós podemos lidar com elas, que é olhando para as nossas adversidades, observando as nossas adversidades, vermos aquilo que Deus vê. Vermos aquilo que Deus vê. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. É aqui que Paulo revela para nós, ou começa a revelar para nós, como funciona a mente de uma pessoa que colocou Cristo Jesus como o centro absoluto da sua vida. Ele não ignora a adversidade, ele não faz de conta que ela não existe. Mas, olhando para a adversidade, ele consegue ver aquilo que Deus vê no meio da adversidade.
Vamos pensar um pouquinho o que aconteceu com Paulo e o que ele chama de progresso do Evangelho? Paulo, então, tem 3 observações que a gente poderia perceber. A realidade de que ele é um apóstolo de Cristo e ele está preso. A gente viu isso como parte da adversidade, certo? Ele é um apóstolo de Cristo, chamado para pregar o Evangelho. Ele, Paulo, está preso. Só que tem uma importante nota sobre esta história. O Evangelho não está preso. O que ele percebe? Ele, enquanto um apóstolo, está impedido de viajar para pregar o Evangelho. Mas isso é Paulo. O Evangelho continua solto. O Evangelho continua livre. Por isso ele tem essa percepção. Aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. O Evangelho continua a ser anunciado. O Evangelho continua alcançando pessoas, o Evangelho continua salvando vidas, o Evangelho continua de formas não imaginadas, não planejadas pelos homens, mas o Evangelho continua agindo. Por quê? Porque o Evangelho é de Deus. Quem atua no Evangelho, levando este Evangelho ao mundo, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não pode ser aprisionado por algemas de homens. Não há cárcere humano capaz de privar o Evangelho da sua liberdade, porque ele é poder do Espírito, e ele continuará a ser proclamado, ele continuará sendo pregado, apesar das algemas de Paulo. Então olha o olhar, eu estou preso enquanto um apóstolo de Cristo, que seria uma baita incoerência e injustiça, só que tem um detalhe, a minha prisão tem servido para o progresso do Evangelho. Ele enxerga o Evangelho para além dele mesmo. Ele enxerga o poder redentor da mensagem do Evangelho para além das suas algemas, para além das suas circunstâncias adversas. O que mais ele enxerga nessa situação é a oportunidade de testemunho. Olha o que diz aí no verso 13. Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo faz referência à guarda do palácio, ou à guarda de César, ou à guarda pretoriana. Essa guarda do palácio mencionada por Paulo é o conjunto de soldados que está responsabilizado por manter presos aqueles que estão encarcerados pelo Império Romano. Então é uma guarda de elite, é uma guarda pessoal de César, pronta para servir no palácio de César. Possivelmente Paulo está na cidade de Éfeso quando escreve essa carta, ali tem um palácio de César, e ali ele está aguardando seu julgamento, e tem uma guarda, portanto, existe um conjunto de soldados em revezamento de turnos ali, cuidando dessas pessoas que estão ali encarceradas. E aí Paulo tem uma brilhante ideia, já que esses caras estão obrigados a ficar do meu lado durante todo o tempo que eu estiver preso, por que não evangelizar esses caras? Por que não pegar esses soldados e anunciar o Evangelho para eles? Afinal, ele é um apóstolo, né? Ele foi chamado para pregar o Evangelho. Então ele olha para os do palácio de César e começa a ter uma ideia, anunciar o Evangelho para eles. E aqui vem, gente, uma das maiores ironias de uma mente que coloca Cristo Jesus como o centro absoluto da sua vida. E a ironia é a seguinte: Paulo está preso em primeiro lugar porque a denúncia, a acusação que leva Roma a tomar uma atitude em relação a um judeu como Paulo, é que a mensagem de Paulo era recebida como uma mensagem contra-imperial. Em Atos capítulo 17, Paulo está em Tessalônica com os seus companheiros. E a acusação que se faz a Paulo em Tessalônica é que Paulo e os seus companheiros tenha causado alvoroço por todo o mundo. E eles chegaram aqui entre nós, em Tessalônica, anunciando um outro rei que não era César. Porque Paulo anuncia Senhor. Então Paulo não anuncia um outro Deus, ele anuncia um outro Senhor. A mensagem de Paulo não é de uma outra religião, mas é de um reino.
A mensagem de Paulo não é apenas algo que modifica um aspecto da vida religiosa das pessoas, mas a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, cujo Senhor e Rei é Jesus Cristo. Isso era entendido pelas pessoas como uma mensagem perigosa, porque colocava em xeque a autoridade de Roma, do seu imperador e do seu poder. Uma vez que chegou um outro rei, chegou um outro reino, chegou um outro senhor. E aí Paulo está na prisão por causa de uma mensagem contra-imperial. E entre os soldados responsáveis pela guarda do palácio do próprio César, que é o imperador desse reino dos homens, Paulo começa a anunciar o evangelho do reino de Deus, de Cristo Jesus. A oportunidade de testemunho se concretiza quando você olha o capítulo 4 de Filipenses e vê as palavras de despedida de Paulo. São os últimos versículos de Paulo em Filipenses 4. Naqueles últimos versículos, você lê Paulo dizendo o seguinte para aqueles irmãos: todos os santos que estão comigo enviam saudações a vocês, especialmente os que estão no palácio de César. Santos em Cristo que estão no palácio de César. Quem são esses? A igreja de Cristo que Paulo deixou entre os soldados convertidos no palácio de César. Ele está preso, mas o evangelho não. Ele está preso, mas nada impede o mover do Espírito. Nada impede o poder do Espírito atuando para além dos nossos horizontes, em meio às nossas adversidades. Paulo também enxerga que a igreja se sente encorajada por aquilo que lhe aconteceu. Olha o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Aqui acontece algo curioso, porque Paulo está preso por causa de pregar o evangelho. Daí os irmãos veem que Paulo foi preso porque pregou o evangelho. E aí eles pensam assim: olha, Paulo foi preso porque pregou o evangelho, deixa eu pregar o evangelho também. Tem alguma lógica? Tem algum sentido? Você viu qual foi o resultado na vida do sujeito? Por que diabos você iria querer fazer a mesma coisa? Mas isso é uma mente muito carnal e humana, né? Que só é capaz de enxergar a adversidade e temer aquilo que os homens têm a pôr contra nós. Mas uma mente que pensa como Deus pensa, que olha para a adversidade, olha para o perigo, porque a adversidade, o perigo, o sofrimento não deixam de ser adversidade, perigo e sofrimento, mas em meio aos perigos, conseguem ver o que Deus vê. E quando vê o que Deus vê, aquilo se transforma em progresso para o Evangelho, em oportunidade de testemunho, e também se transforma em encorajamento para anunciarmos com ainda maior intencionalidade, destemor, ousadia, o Evangelho do Reino de Deus. Os irmãos se sentem motivados, e aqui tem um detalhe importante, não apenas ou apesar das adversidades de Paulo, mas por causa das adversidades de Paulo. Percebe o que o texto diz? Vendo que eu estou preso, ou seja, motivados pela minha prisão. É por causa da prisão, é por causa da adversidade que Deus trouxe para toda essa gente o efeito oposto do que os acusadores de Paulo esperavam. Frear o Evangelho, mas em tudo isso, o Evangelho continua sendo pregado e alcançando cada vez mais pessoas, sem nenhum risco, e muito pelo contrário, se eles haviam prendido por causa do Evangelho, agora eles vão ter que lidar com um grupo muito maior, que mais destemidos e mais ousados, agora anunciam o Evangelho com mais ousadia ainda. É isso talvez o que acontece em uma mente cujo centro da sua vida, cujo centro da sua história não é o seu eu, mas é Cristo Jesus. Porque se o centro dessa história fosse Paulo, ele teria todos os motivos para se sentir injustiçado, para ficar revoltado com Deus,
para ficar revoltado com as pessoas e com aqueles que querem causar confusão para ele enquanto ele está preso, para odiar aqueles soldados que estão lá escoltando ele. Ele teria todos os motivos para viver uma vida ressentida a partir de então. Só que o eu não é o centro da história dele. Cristo é o centro absoluto da sua história. Por isso, ele vive a adversidade, vendo aquilo que Deus vê. Progresso para o Evangelho, oportunidade de testemunho e o encorajamento dos irmãos. Paulo, evidentemente, que nos dá essa carta da alegria, é uma das obras mais, talvez, inusitadas que a gente teria no Novo Testamento por isso. Ele está vivendo tudo isso, ele está preso, ele está injustiçado. E ao estar nessas circunstâncias, ele escreve para os irmãos: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Novamente digo a vocês, alegrem-se no Senhor. Como é que pode vir um imperativo de alegria de alguém que está vivendo as coisas que Paulo está vivendo? É porque a mente dele pensa diferente. E a mente dele pensa diferente, não por um brilhantismo dele, mas porque Paulo teve escola. Porque desde criancinha, que o Bruno não me ouça falar criança no diminutivo, vocês não contam para ele, tá? Desde criança, Paulo tem sido exposto às histórias da Bíblia. Desde criança, Paulo está aprendendo que o povo de Deus passa por adversidades, atravessa desertos. Desde criança, Paulo está aprendendo que Deus os visita nas suas adversidades. E de que Deus, em sua soberania e graça, ressignifica as suas adversidades. Desde pequenininho, Paulo está exposto a essas histórias. Essas histórias estão aonde, gente? Dentro desse coração, dentro dessa mente. Estão lá, como se fossem apenas histórias. Mas quando ele vive esse momento, é que elas mostram o quanto estas simples histórias são tremendamente poderosas. Porque agora essas histórias tomam conta da mente e fazem ele ver as coisas com outra perspectiva. Para a gente citar apenas uma das histórias às quais Paulo foi exposto desde criança, é a história de José, no livro de Gênesis. Quem é Paulo aqui? Paulo é José. Primeiramente, traído pelos seus próprios irmãos. Porque quem é que está mais preocupado em causar danos para Paulo? Quem é que, segundo o livro de Atos, mostra para a gente ter feito mais oposição a Paulo? São seus próprios compatriotas, são seus próprios irmãos de etnia e de fé. Paulo se sente traído, Paulo se sente rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua própria família. E daí esse Paulo vai viver na prisão. Ele vai ser vendido para o Egito, para a terra do Egito, e lá na terra do Egito ele vai ser um encarcerado, a serviço de alguém, ele é um escravo. E ali José está, escravizado, preso na terra do Egito. Assim Paulo está, encarcerado, preso, provavelmente em Éfeso. E aí vem a seguinte situação: como é que eu entendo tudo isso? O que está acontecendo na minha vida? Qual é a maneira pela qual Deus tem nos chamado para enxergar essa situação toda? Essas palavras, em Gênesis 50, são palavras de conclusão, não apenas sobre a história de José, mas elas têm o tom de conclusão do livro de Gênesis. São as palavras que encerram a narrativa do primeiro livro da Bíblia, que começou com Deus criando a vida e todas as coisas, e termina num caixão. Uma história que, pela sua própria narrativa, mostra que as coisas deram muito errado. E vem a pergunta: o que Deus está fazendo nessa história? O que Deus está fazendo em meio às adversidades? O que é que Deus está fazendo em meio a esses sofrimentos, a essas injustiças, a essas maldades dos homens? Onde que está Deus nessa história? Essas histórias estão respondendo a essa pergunta. E a palavra de José aos seus irmãos dá conta disso. Vejam, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Lembra da história de José? Pois é. Nesse momento da história, os irmãos estão morrendo de medo dele, porque José é poderoso agora na terra do Egito. E lá na terra do Egito, ele adquiriu todo esse poder, inclusive para tomar uma decisão muito desfavorável aos seus irmãos. Então eles estão morrendo de medo de que toda essa benevolência de José, na verdade, fora José apenas não se vingando enquanto o pai está vivo, porque José não queria trazer esse desgosto para o pai, ver os seus filhos se matarem. Então na cabeça dos irmãos é o seguinte: quando o pai morrer, José mata a gente, em vingança ao que nós fizemos contra ele. José, percebendo que esse sentimento e pensamento estava no coração dos seus irmãos, é que vem essa história. E essa é a percepção de José sobre o que aconteceu, a tragédia que aconteceu na vida dele. Vocês planejaram o mal contra mim. Qual é a primeira coisa que José faz? Ele observa a adversidade. Esse é o problema. Essa é a adversidade. Foi isso que vocês fizeram. Foi isso que me aconteceu. Foi isso o que eu vivi durante anos da minha vida. As consequências do mal planejado e executado por vocês contra mim. Vocês planejaram o mal contra mim. Mas José não para aí. Qual é a conclusão dele sobre isso? Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele olha para a adversidade, mas ele vê o que Deus vê. E o que Deus vê? Em meio aos males sofridos por José, a oportunidade de usar José para a salvação da vida de um monte de gente. Para a preservação da vida de um monte de gente. Não é que Deus usou o mal para me beneficiar. Você percebeu isso no texto? Ele usou o mal que vocês planejaram, transformando o mal em bem, para que a vida de muita gente fosse preservada. José observa a adversidade. José vê o que Deus vê. Só que esse texto também mostra mais. Ele muda a gente. Essa percepção muda o nosso coração. O ressentimento, a ira, o desejo de vingança é convertido em uma promessa de proteção da vida, de cuidado dos seus familiares e dos seus filhos, de palavras que tranquilizam, palavras que saem de um coração não amargo, porque de um coração amargo não saem palavras amáveis, mas de um coração que foi transformado e falou com eles amavelmente enquanto os tranquilizava. Essa experiência transforma o nosso coração, transforma a gente no nosso interior. Por isso, como as adversidades são enfrentadas por uma pessoa que colocou Cristo Jesus no centro absoluto de sua vida. A primeira coisa que a gente viu é que nós precisamos observar a adversidade. A mente de alguém que colocou Cristo Jesus no centro absoluto da sua vida não ignora as adversidades, não faz de conta que elas não existem, não infantiliza a fé fazendo de conta que os problemas se resolverão magicamente. Ele encara a adversidade, ele observa a adversidade. E as adversidades não deixarão de ser adversidades, ameaças, fontes de sofrimento. Só que essa pessoa aprendeu a ver o que Deus vê. E essas adversidades se transformam em oportunidades de manifestação da graça salvadora do nosso Deus para a sua glória. Talvez esse seja um dos grandes recursos que a palavra de Deus nos dá para olharmos para as nossas adversidades, sabendo que elas fazem parte da nossa história, que elas estão aí e que dias difíceis serão enfrentados por nós. Novamente, Jesus preparou os seus discípulos dizendo: neste mundo vocês terão aflições. Mas como esse texto termina? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, neste mundo você passará por aflições, saiba delas,
olhe para elas, entenda elas, mas não é ali que você deve ancorar o seu coração e a sua visão. Olhe para Deus, olhe para aquele que venceu o mundo, olhe para aquele que continua levando o evangelho da graça a este mundo sedento, e que isso pode estar acontecendo em meio às suas adversidades, apesar das suas adversidades, ou por causa das suas adversidades. Durante essa semana, enquanto eu estava estudando esse texto e preparando essa mensagem, eu escrevi uma oração e eu gostaria de encerrar orando esta oração, e quem sabe você possa orar junto comigo as seguintes palavras. Nosso Deus e Pai, me ajude a vivenciar as minhas adversidades com os teus olhos de amor e graça e no poder do teu Espírito. Abra os olhos, os meus olhos, para que testemunhem o Senhor, mais uma vez, transformar o mal em bem. Não porque as minhas adversidades foram removidas, mas porque a luz da tua graça brilhou forte em meu coração e me fez ver e praticar e participar da tua maravilhosa obra de salvação neste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, eu sou o BAP e eu quero te convidar para um tempo de gratidão. A gente tem vivido algo especial com a nova geração aqui na Ibaviva, desde os bebês até os jovens. Agora, os jovens e os adolescentes se encontram em formatos especiais para promover ainda mais comunhão e aprendizado. O que mais me marcou nessa nova fase foi a comunhão. Então, os PGs, os pequenos grupos e o discipulado foram essenciais para mim, porque me ajudaram a permanecer firme na palavra, e também ter os líderes de PG e a discipuladora que são tão firmes na palavra também me ajudaram a pedir conselhos e a crescer espiritualmente. A minha adolescência teria sido completamente diferente sem a Light, porque quando eu penso nas minhas lembranças da minha adolescência, o que mais me vem à mente são as gincanas, os acampamentos e também esse tempo de comunhão com a galera da Light. Então eu sou muito grata por realmente ter tido todos esses ensinamentos que eu vou levar para a vida e que realmente me forjaram e me ajudaram a amadurecer. O que tem sido mais importante para mim nessa nova fase do Escape é perceber a importância de ter pessoas caminhando do seu lado. Principalmente nessa fase de faculdade, decisões importantes para tomar, tudo isso assim, sabe? Além de, principalmente, ajudar a não perder o foco do nosso principal alvo. Eu acho que os PGs têm sido muito importantes, assim, pra mim, sabe? Principalmente chegar lá e poder compartilhar mais da palavra, assim, com outras pessoas e, por ser um pequeno grupo, a gente poder confiar um no outro pra compartilhar nossas dificuldades, as nossas alegrias, tudo isso tem sido muito bom e importante. Eu sou muito grata pelas pessoas que estão fazendo parte da minha vida, sabe? Nessa nova fase. E também pelas oportunidades que tanto a igreja quanto os outros líderes assim, têm me dado para poder crescer mais em Cristo através de tudo que tem acontecido. Também tivemos mudanças no 412, com uma capacitação e muita gente formando novos grupos nas escolas. Eu acho que a capacitação, pilares do discipulado, enfim, o relacionamento intencional, por meio da palavra, por meio da Bíblia, tudo isso na prática me ajudou a me relacionar mais com as pessoas do meu 412, no meu colégio, com os meus colegas. No fim de semana que eu estava em casa, um amigo meu que já tinha até saído da escola, ele ligou para mim falando assim, olha Murilo, eu acho que eu quero aceitar Jesus no meu coração. E aí a gente orou junto, a gente conversou um pouco sobre salvação, sobre Jesus. E ainda hoje ele frequenta a Lighthouse, ele está frequentando
os PGs também da Light. Muito grato pelas pessoas que participavam, pelos momentos de comunhão que a gente tinha, por tudo que era conversado, que era discutido também em relação à Bíblia, em relação à Palavra de Deus, as pessoas que ouviram, pelos líderes do 412, pela gincana, que alcança muitos jovens também em toda a nossa cidade, todos os colégios. Por tudo isso, eu sou muito grato. E agora, com a construção da Vila GC, nossas crianças têm muito mais espaço para aprender, brincar e se divertir. Assim, você chega, aí você entra na Vila GC, você faz seu check-in. Se você chegar atrasado, você vai direto pro culto. Ou se você chegar antes, você pode brincar ali um pouco. Aí depois os tios falam, hora do culto, aí você entra, tem as músicas, tem a oração. Aí depois o tio Bruno divide as salas, aí a gente vai pra sala, aprende, aí depois os pais vêm buscar a gente. Eu sou grato por os professores, o tio Bruno, o culto, os meus amigos. E para fechar, os encontros do GF trouxeram muita alegria para os nossos pré-adolescentes. Esse ano no GF, eu acho que o mais legal foram os PGs que a gente teve. Tá ali com a galera, a gente brincar durante o dia, ter culto, é bem legal. A gente sempre é incentivado a fazer amigos, não só entre nós, a equipe que tá sempre ali com a gente, eles são nossos amigos, eles estão sempre perto da gente, sempre se preocupando com como a gente tá, e a gente consegue fazer amizade muito fácil. Eu sou grato no GF pela galera do GF, né? Então estar sempre com os amigos próximos, com quem a gente pode contar. A equipe do GF também é muito boa. E os cultos geralmente é PG, culto no domingo. São todos bem legais, são bem gratificantes e é isso. Como somos gratos a Deus por ver o movimento dele na vida da nossa juventude. Que venham mais frutos, mais encontros e mais histórias como essas.